Todas as noites no Texas, milhões de morcegos saem de suas cavernas, sobem ao céu e transformam o horizonte em densas nuvens negras. As pessoas ficam profundamente assustadas. Noite após noite, esses morcegos caçam e atacam centenas de toneladas de criaturas vivas. Mas se todos os morcegos dos Estados Unidos desaparecessem, o que você veria não seria um mundo mais silencioso, seria uma cadeia de desastres. É verdade. O animal que tanta gente odeia, na verdade, faz de graça um trabalho que economiza 53 bilhões de dólares por ano para os Estados Unidos. Se eles desaparecerem, as pessoas terão que pagar o preço em dinheiro, tempo, produtos químicos e até saúde pública. Então, o que exatamente eles têm feito? Mas o problema maior é que algo está matando os morcegos muito rapidamente. Isso faz com que eles morram, voltem à vida e depois morram de vez. Como os Estados Unidos vão resolver esse problema? Vamos explorar essa história agora mesmo. A agricultura americana não é nem de longe tão saudável e próspera quanto parece nos comerciais. A cada temporada de cultivo, os agricultores enfrentam um ataque constante de insetos. Não se trata apenas de alguns vermes ou pequenos insetos espalhados, mas de todo um sistema de destruição. Somente a Helicoverpa é uma praga que se alimenta de milho, algodão e soja, devora folhas, caules e frutos, causando prejuízos de quase $1 bilhão por ano aos agricultores americanos. Em algumas regiões do sul, esse número pode chegar a quase $2 bilhões quando os custos de controle são incluídos. E isso é apenas uma espécie. Em 2013, os Estados Unidos plantaram cerca de 169 milhões de acres de milho, soja e algodão, uma área quase do tamanho da França. Para proteger essas lavouras, mais de 75% das áreas de milho e algodão tiveram que usar sementes geneticamente modificadas resistentes a insetos. Isso mostra o quanto a pressão das pragas realmente é intensa. Mas, mesmo assim, o problema ainda não foi totalmente resolvido. Mais importante ainda, quando a agricultura depende tanto de produtos químicos, a qualidade dos produtos agrícolas e seu valor nutricional também podem diminuir. E os insetos não param depois da colheita. Segundo o USDA, as perdas pós-colheita de milho e trigo podem chegar a $2,5 bilhões por ano. E aqui está o que realmente preocupa os cientistas. Quando as populações de morcegos diminuíram por causa de doenças, os agricultores tiveram que usar cerca de 31% mais pesticidas, de acordo com um estudo de 2024 publicado na Science. Sim, você ouviu certo. Quando os morcegos desaparecem, tudo começa a piorar muito rapidamente, muito mais rápido do que a maioria de nós jamais imaginou. E é aqui que a história dá uma virada. Poucos animais são tão mal compreendidos quanto os morcegos. Quando você ouve a palavra morcego, provavelmente pensa em doenças, escuridão e perigo, imagens moldadas em grande parte por filmes e personagens como Drácula, mas essa imagem vem muito mais da ficção e do medo instintivo do que da ciência. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, apenas cerca de 1% a 2% dos morcegos selvagens no país carregam raiva. O risco existe, mas é muito menor do que a maioria das pessoas imagina. No mundo todo, existem mais de 1.400 espécies de morcegos, e apenas 3 se alimentam de sangue, menos de 0,3%. Sim, isso significa que 99,7% dos morcegos não bebem sangue, mas ainda assim todos acabam sendo colocados sob a mesma imagem negativa. O que é ainda mais importante é que cerca de 70% das espécies de morcegos comem insetos. Espécies como o morcego de cauda livre mexicano e o pequeno morcego marrom são a força da noite que você nunca vê. Um único pequeno morcego marrom pode comer entre 600 e 1.000 insetos por hora. Depois de apenas algumas horas de atividade, esse número pode chegar a 3.000 a 6.000 insetos em uma única noite. A forma como os morcegos caçam é incrivelmente precisa, quase como um sistema de radar vivo. Eles emitem ondas ultrassônicas na faixa de 20 a 200 kHz, muito além da audição humana. Quando essas ondas atingem um inseto, o eco retorna em apenas milissegundos. O cérebro do morcego processa esse sinal quase instantaneamente para determinar a posição, o tamanho e a direção de voo da presa, mesmo na escuridão completa. O fascinante é que esse princípio lembra a forma como os humanos construíram tecnologias modernas.
O radar e o sonar também funcionam enviando ondas e analisando os sinais que retornam. Durante a Segunda Guerra Mundial, o radar moderno foi rapidamente desenvolvido por cientistas como Robert Watson Watt, usando ondas eletromagnéticas para detectar alvos. Mais tarde, estudos biológicos sobre morcegos, especialmente o trabalho de Donald Griffin na década de 1940, ajudaram os seres humanos a entender melhor como funciona um sistema biológico de navegação. E isso não para por aí. Os morcegos também abriram caminhos importantes na pesquisa biomédica. Segundo os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, morcegos podem carregar vírus como coronavírus, ebola e raiva, sem desenvolver doenças graves como os humanos. Um estudo publicado na revista Nature, em 2018, mostrou que os morcegos conseguem regular a inflamação por meio de mecanismos envolvendo a sinalização STING e os interferons, ajudando-os a evitar a perigosa tempestade de citocinas, que torna muitas doenças fatais em humanos. Além disso, apesar do tamanho pequeno, muitas espécies de morcegos podem viver por mais de 30 anos, mostrando que seus sistemas imunológicos e mecanismos de reparo celular são altamente eficientes. Um único morcego consegue capturar insetos de apenas alguns milímetros, enquanto eles voam no ar mesmo quando a presa se move em zigue-zague. Algumas espécies conseguem fazer de 5 a 10 capturas por segundo em condições de alta concentração de insetos. Sua dieta é composta principalmente por pragas agrícolas, como lagartas do cartucho, besouros, mosquitos e outros insetos noturnos. Se você achou que esses números já eram grandes, a verdadeira história começa quando olhamos para a escala de uma supercolônia. No Texas, perto de San Antonio, existe um lugar chamado Bracken Cave, administrado pela Bat Conservation International. Essa não é apenas uma caverna comum de morcegos. É a maior colônia de morcegos já registrada no mundo. Na alta temporada, ela pode abrigar cerca de 15 a 20 milhões de morcegos, principalmente morcegos de cauda livre mexicanos. Para você ter uma ideia, isso representa mais mamíferos reunidos em um único lugar do que a população de muitos países europeus. Quando o sol se põe, essa colônia gigantesca começa a sair da caverna em uma enorme coluna em espiral. O fluxo de morcegos pode se estender por milhas e continuar por quase 30 minutos. O que torna esse fenômeno ainda mais impressionante é que ele é tão grande que chega a ser detectado pelos sistemas de radar meteorológico dos Estados Unidos. Os meteorologistas precisam, de fato, distinguir entre chuva, aves migratórias e morcegos, porque nas telas de radar, o enxame aparece como uma nuvem se espalhando, mas a parte mais importante não é o que você vê, é o que acontece depois. Todas as noites, essa colônia consome cerca de 90 a 110 toneladas de insetos, o equivalente a aproximadamente 99 a 121 toneladas em unidades americanas. Se dividirmos isso, cada morcego come cerca de 50% a 100% do próprio peso corporal por noite. Isso significa que essa única colônia, sozinha, destrói bilhões de insetos todas as noites. E não são espécies inofensivas. A maioria delas são pragas agrícolas, lagartas do milho, pragas do algodão, pragas da soja e besouros, exatamente os insetos que danificam diretamente as plantações. Os cientistas não apenas observaram isso, eles mediram. Pesquisas do Serviço Geológico dos Estados Unidos e da Universidade do Tennessee, publicadas na revista Science em 2011, estimaram que os morcegos economizam para a agricultura americana entre 3,7 bilhões e 53 bilhões de dólares todos os anos. Se você precisa de um exemplo mais concreto, olhe para a indústria do algodão no Texas. Esse é o maior estado produtor de algodão dos Estados Unidos e também uma importante região produtora de milho, então a pressão das pragas aqui é muito real. Mas é também aqui que enormes colônias de morcegos, especialmente o morcego de cauda livre mexicano, fazem um trabalho que os agricultores não conseguem realizar completamente sozinhos. Quando a noite cai, eles deixam suas cavernas, se espalham por dezenas de milhas e atacam espécies nocivas como a lagarta do algodão, a mesma praga mencionada anteriormente. Estudos do Serviço Geológico dos Estados Unidos e da Universidade do Tennessee mostram que colônias de morcegos no Texas podem eliminar bilhões de insetos todas as noites, ao mesmo tempo em que reduzem as populações de mariposas adultas e larvas nas plantações. Em termos econômicos diretos, somente a indústria do algodão no Texas pode economizar cerca de 740 mil dólares por ano apenas com a redução dos danos causados por pragas. E esse papel não se limita às áreas rurais, você pode vê-lo bem no meio de uma cidade. Na Congress Avenue Bridge, cerca de 1,5 milhão de morcegos de cauda livre mexicanos vivem sob uma ponte em pleno centro urbano. De março a outubro, quase todas as noites, ao pôr do sol,
Os morcegos emergem continuamente por cerca de 10 a 20 minutos, formando um rio negro no céu. Segundo dados da cidade de Austin, esse fenômeno atrai cerca de 100 mil a 150 mil visitantes por ano, gerando uma receita estimada entre 10 e 12 milhões de dólares com turismo, serviços e hospedagem. Em outras palavras, a mesma colônia de morcegos gera tanto impacto ecológico quanto valor econômico real. Quando os agricultores entendem esses benefícios, muitos deixam de tentar afastar os morcegos e, em vez disso, passam a atraí-los ativamente para mais perto de seus campos. Com orientação da Bat Conservation International, eles instalam casas de morcegos, estruturas de madeira colocadas em locais altos, bem ventilados e posicionadas para receber luz solar adequada. Cada caixa pode abrigar entre 100 e 1000 morcegos. Se uma fazenda atrai cerca de 1000 morcegos e cada morcego consome aproximadamente 3.000 a 6.000 insetos por noite, o total de insetos removidos seria de cerca de 3 a 6 milhões por noite. Ao longo de uma temporada de cultivo de 90 a 120 dias, isso soma aproximadamente 270 a 720 milhões de insetos. Essa é a quantidade de trabalho que, se fosse substituída por produtos químicos, custaria dinheiro, tempo e traria riscos ambientais. Dados do mundo real também mostram que esse efeito não é apenas teórico. Um estudo publicado na Science em 2024 descobriu que, em áreas dos Estados Unidos, onde as populações de morcegos diminuíram por causa de doenças, o uso de pesticidas aumentou cerca de 31% em média. Em contraste, nas áreas onde os morcegos permanecem estáveis, a necessidade de pulverização diminui, os custos de produção são menores e espécies benéficas, como os polinizadores, são menos afetadas. Em resumo, quando os morcegos fazem bem o seu trabalho, todo o sistema agrícola fica menos sobrecarregado, usando menos produtos químicos, enfrentando menos riscos e se tornando mais sustentável ao longo do tempo. No entanto, o problema é este: a partir do inverno de 2006-2007, algo quase invisível começou a quebrar esse equilíbrio: a síndrome do nariz branco, causada pelo fungo Pseudogymnoascus destructans. Ela apareceu primeiro em Nova York e depois se espalhou rapidamente pelas cavernas de hibernação, onde dezenas de milhares de morcegos ficam pendurados muito próximos uns dos outros. Em condições frias e úmidas, o fungo cresce de forma agressiva no nariz e, principalmente, nas asas, a parte do corpo do morcego, usada para reter água, trocar gases e regular funções fisiológicas básicas. Você pode imaginar assim: quando essa membrana viva é danificada, todo o sistema do morcego começa a falhar. A forma como os morcegos morrem por causa dessa doença não é sendo caçados, mas sendo acordados vezes demais durante o inverno. Normalmente, durante a hibernação, a frequência cardíaca de um morcego pode cair para cerca de 10 a 20 batimentos por minuto e ele sobrevive usando a gordura armazenada no corpo. Mas, quando é infectado pelo fungo, o morcego fica irritado e acorda de 10 a 20 vezes mais do que o normal. Cada vez que acorda, ele queima mais energia. O problema é que não há insetos para comer no inverno. Suas reservas de gordura acabam, eles ficam desidratados, exaustos e morrem antes da chegada da primavera. Muitos chegam até a voar para fora da caverna, em temperaturas abaixo de 32 graus Fahrenheit, e congelam até a morte logo do lado de fora. É por isso que os cientistas chamam a síndrome do nariz branco de um dos colapsos mais rápidos de populações de mamíferos selvagens já registrados. Os números mostram que isso já não é apenas um alerta. Segundo o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, mais de 6 milhões de morcegos morreram na América do Norte. A doença se espalhou por 38 estados dos Estados Unidos e 8 províncias canadenses. No nível das espécies, os pequenos morcegos marrons diminuíram mais de 90% em muitas áreas. Os morcegos orelhudos do norte caíram entre 97% e 99%, a ponto de agora serem classificados como ameaçados de extinção. No nível das cavernas, alguns locais perderam de 90% a 100% de seus morcegos em apenas 1 ou 2 invernos. Se você voltasse a uma caverna que antes abrigava dezenas de milhares de morcegos, encontraria o lugar quase vazio. O problema é que, quando os morcegos desaparecem, você não vê as consequências imediatamente no céu, você as vê nas contas e nos campos. Um estudo publicado na Science em 2024 descobriu que, em condados afetados pela síndrome do nariz branco, os agricultores tiveram que usar cerca de 31% mais pesticidas. Isso não significa apenas algumas pulverizações extras. Significa custos de produção mais altos, cronogramas de aplicação mais apertados e maior risco de aplicar no momento errado, ou seja, gastar mais dinheiro sem nenhuma garantia de melhores resultados. O impacto se espalha muito mais longe do que a maioria das pessoas imagina. Mais uso de pesticidas significa mais resíduos no solo e na água,
maior risco para insetos benéficos como as abelhas e uma resistência mais rápida das pragas agrícolas aos pesticidas, tornando cada pulverização futura menos eficaz. Quando o escudo biológico desaparece, as pessoas precisam compensar com produtos químicos, e esses produtos criam um ciclo que torna todo o sistema menos sustentável. Então, quando os morcegos desaparecem, os humanos conseguem substituí-los? Em teoria, você poderia usar pesticidas, drones, armadilhas ou até liberar predadores naturais. Mas vamos comparar diretamente. Uma colônia de morcegos trabalha todas as noites por dezenas de milhas. Não precisa de eletricidade, manutenção, nem salário, e ataca exatamente os insetos noturnos, que são mais difíceis para os humanos controlarem. Para igualar essa escala com tecnologia, seria necessária uma rede densa de dispositivos, operação contínua, custos extremamente altos, e mesmo assim, ainda não seria possível alcançar a precisão dos morcegos. Então a resposta real é: não, eles não podem ser totalmente substituídos. E se você pensa que a história dos morcegos só importa nos Estados Unidos, a realidade é muito maior. Na Europa, especialmente em regiões mediterrâneas como Valência e Catalunha, os morcegos insetívoros são maioria. Todas as noites, eles podem consumir presas equivalentes a cerca de 80% a 100% do próprio peso corporal. Isso pode parecer difícil de acreditar, mas experimentos de campo já confirmaram esse efeito. Quando os cientistas instalaram redes para impedir a entrada de morcegos em certas plantações de arroz, os danos causados por pragas quase dobraram, aumentando especificamente 94,5%. Em contraste, nas áreas onde os morcegos continuaram ativos, os agricultores conseguiram preservar cerca de 70 quilos, ou aproximadamente 154 libras, de arroz por acre a cada temporada. Multiplique isso por milhares de acres, e os números rapidamente se tornam significativos. Só na Espanha, estima-se que o valor econômico que os morcegos trazem para a agricultura ultrapasse 6 milhões de euros por ano. Ao comerem mariposas à fase adulta de pragas como Xylus supressalis, os morcegos, basicamente, interrompem o ciclo de vida da praga antes mesmo que a reprodução comece. Agora vamos para a Ásia, onde mais da metade da população mundial depende do arroz. Aqui, o papel dos morcegos se torna ainda mais crítico. No Sudeste Asiático, vários estudos mostraram que os morcegos podem reduzir os danos causados por pragas nos arrozais em 50% a 58%. Em campos com morcegos, as populações de pragas ficam cerca de 2 vezes menores e o número de ovos de pragas cai em até 4 vezes. Se você ficar no meio de um arrozal à noite, não verá nada além da escuridão. Mas, acima de você, os morcegos estão voando baixo, varrendo as fileiras, perseguindo insetos enroladores de folhas e brocas do colmo no momento em que levantam voo. No centro da Tailândia, grandes cavernas abrigam espécies como o morcego de lábios rugosos, em colônias de milhões. Uma colônia de cerca de 2 milhões de morcegos pode consumir de 20 a 30 toneladas de insetos todas as noites, o equivalente a aproximadamente 22 a 33 toneladas americanas. Estimativas ecológicas sugerem que apenas uma colônia desse tipo pode proteger uma produção de arroz suficiente para alimentar cerca de 26 mil pessoas por ano. Em termos simples, sem pulverização, sem aviões químicos, apenas morcegos, e é possível reduzir mais da metade da pressão das pragas. Na América do Sul, a história continua de uma forma diferente, mas segue a mesma lógica. No Brasil, um dos maiores produtores mundiais de soja e milho, os morcegos atuam como predadores de topo dos insetos noturnos. Um único morcego pode comer milhares de insetos por noite. E quando você amplia isso para centenas de milhares ou até milhões de indivíduos, está diante de um sistema de controle biológico funcionando continuamente. Estudos ecológicos mostram que, em áreas com alta densidade de morcegos, a pressão das pragas sobre a soja e o milho cai significativamente, reduzindo a necessidade de pesticidas. Sem os morcegos, as populações de insetos crescem exponencialmente, geração após geração, e os custos de controle aumentam muito rapidamente, mas os morcegos fazem mais do que apenas comer pragas, eles ajudam a estabilizar sistemas agrícolas inteiros. No México, morcegos nectarívoros como Leptonicteris e Yerba buenae desempenham um papel essencial na polinização do agave, a planta usada para produzir tequila. Quando as populações de morcegos diminuem, o agave perde diversidade genética, fica mais fraco e a produtividade cai. Em determinado momento, o México teve que mudar práticas agrícolas e lançar programas de conservação de morcegos para estabilizar toda a cadeia de produção. Pode parecer algo sem relação, mas a realidade é simples. Sem morcegos, a tequila talvez não existisse da forma como você a conhece hoje.
E a esta altura, você já consegue ver uma coisa com clareza: os morcegos não são as criaturas assustadoras que um dia acreditamos que fossem. Eles são uma parte essencial para manter os ecossistemas e a agricultura em equilíbrio. Quando eles desaparecem, tudo se torna mais caro, mais difícil de controlar e mais arriscado. A pergunta é: vamos continuar entendendo mal a natureza ou finalmente começaremos a reconhecer seu verdadeiro papel? O que você acha dessa história? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você quiser descobrir mais fatos surpreendentes como este, não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo vídeo.